Será que os casais realmente se separam por conta do dinheiro? Estudos já dizem que o segundo maior motivo de separação entre casais está relacionado à vida financeira. Mas será que a culpa é do dinheiro? E para falarmos sobre esse assunto, nós traremos a ciência para nos mostrar o que ela já sabe sobre dinheiro, relacionamento, comunicação e todas as áreas que envolvem o casamento. Nós falaremos com base nesse estudo científico e nesse guia prático aqui, o Dinheiro Não Separa Casamentos, que é um guia prático sobre finanças e comunicação no casamento. Esses dois materiais serão base para o nosso estudo e para a nossa conversa nesse vídeo. Mas antes de começarmos, eu quero te fazer um convite a se inscrever naquele que será o maior canal de finanças para casais do Brasil. Se inscreve, ativa o sininho para você receber os vídeos, os conteúdos, e nós cresceremos juntos com este propósito. O propósito de levar educação financeira, conscientização financeira para famílias, porque sabemos que através da vida financeira nós podemos trazer reconciliação, paz, desfrute. As famílias de fato podem viver as suas vidas com plenitude, estando com a vida financeira alinhada, prosperando e crescendo juntos. Se inscreva, curta esse vídeo e vamos começar o nosso estudo científico para entendermos: será que o dinheiro de fato é o motivo da separação entre casais? Este estudo teve como foco examinar a relação financeira entre os casais e a probabilidade de divórcio. Nesse estudo, 4.574 casais não só foram pesquisados, mas também acompanhados por um período de tempo, para que de fato as conclusões tragas por este estudo fossem profundas, verídicas e de fato nos trouxessem reflexões. 3 pontos foram analisados a partir deste estudo: o bem-estar financeiro do casal, as divergências financeiras e as percepções de desigualdade financeira dentro da relação. E aí, nesse cenário, eles estavam associando, dentro desses 3 parâmetros, a probabilidade de um divórcio acontecer dentro de um relacionamento. As pessoas que fizeram esse estudo são mediadores derivados da teoria dos sistemas, da tática do conflito. Então, pessoas que já lidam constantemente com a mediação de conflitos e da teoria de troca social, a satisfação conjugal dentro desse contexto. Então, foram eles que mediaram totalmente a associação entre o desacordo financeiro e o risco do divórcio. Mas como uma notícia muito positiva também, esse estudo, da mesma forma que ele traz a probabilidade grande de divórcio por conta das questões financeiras, ele também nos traz esperança de que um casal, quando está alinhado no propósito, na comunicação, eles suportam os processos com muito mais tranquilidade e suportam processos difíceis de mão dadas, fazendo valer a pena a promessa que foi feita lá no casamento. Então vamos entender, eu fiz uma tabela e eu vou mostrar para vocês agora 8 pontos dentro desse artigo científico em que ele nos trouxe a situação, a consequência e também a solução. Vai ser um vídeo muito prático porque você vai perceber quais atitudes são importantes você perceber, estar consciente a partir de agora para agir intencionalmente no seu casamento e no seu relacionamento. Vamos lá? A nossa tabela é os 8 pontos que faz a análise desse estudo. Essa é uma tabela resumo com todos os principais pontos que esse artigo científico nos traz dessas mais de 4.500 pessoas assistidas, casais, homens e mulheres assistidos durante esse processo. Esse estudo vai nos abrir a mente, tanto para situações que nós já vivemos, quanto aquelas que nós podemos viver no nosso relacionamento e possamos, a partir de agora, blindar o nosso casamento, o nosso relacionamento a partir desse conhecimento. Mas nós gostamos de falar uma máxima aqui no nosso canal de que cada casal tem a sua individualidade e ela precisa ser respeitada. Cada casal tem a sua história. Então, ao longo da nossa conversa, se você se identificar com algum desses 8 pontos que o estudo traz, coloca nos comentários: nossa, esse ponto realmente acontece, esse ponto de fato é um desafio no nosso lar, porque aqui nós falaremos sobre a categoria, o tipo de desafio, a descrição do que eles encontraram e as implicações / soluções daquilo que pode acontecer no seu relacionamento. E a nossa primeira categoria já é o principal achado desse estudo. Olha só, conflitos financeiros são mais forte preditor de divórcio, mais do que discussões sobre filhos, sexo ou lazer.
Se você acredita que esses temas estão influenciando o seu casamento, acredite. Se houverem, além desses pontos, a questão financeira, todas as outras áreas da sua vida serão diretamente influenciadas. E ao nível das pessoas pedirem até divórcio ou separação, pensarem nesse assunto dentro do casamento, quando o assunto é dinheiro, o assunto quando o assunto é dinheiro, ele é acima ou superior aos demais assuntos vividos no relacionamento. Olha só a importância dessas questões relacionadas à discussão financeira, a conflitos financeiros dentro do lar. E a partir dessa perspectiva, desse achado, dessa descrição, ele nos traz também uma implicação e uma solução. A comunicação sobre dinheiro precisa ser clara, constante e saudável. A evasão tende a intensificar os conflitos. É claro que, de maneira teórica, nós sabemos que a falta de comunicação ela é um grande desafio nos relacionamentos. Mas o ponto é, como tem sido essa comunicação sobre finanças no seu lar, no seu relacionamento? Quando nós pensamos sobre isso, precisamos investir um tempo, de fato, aprendendo a nos comunicar, porque o dinheiro sempre vai nos levar para vertentes sobre individualismo, egoísmo, buscarmos a nossa própria vontade, mesmo estando dentro de um relacionamento. Porque antes, até antes de entrarmos no casamento, éramos ensinados a vencer na vida, fazer tudo sozinho, ser independente. Quando entramos no casamento, que agora temos que agir em unidade, ter essa comunicação, construir essa comunicação de maneira intencional, vai determinar o futuro desse casal juntos ou o distanciamento desse casal ao longo do tempo. Ser uma solução que ele nos traz dentro desse principal achado do estudo é que ela precisa ser clara, precisa ser constante e precisa ser saudável. Clara em relação aos números, não tenham nada escondido no casamento. Tenham 100% de transparência para que não haja qualquer sombra de desconfiança um do outro. Sejam constantes, tenham uma rotina de falar sobre esse assunto, porque mais de falar sobre dinheiro, o dinheiro é só uma ferramenta que vai levá-los à realização dos seus sonhos. Se vocês conversam sobre esse assunto, potencialmente vocês alcançarão os seus sonhos com mais velocidade, com mais clareza, sabendo e entendendo o processo que vocês estão vivendo. E principalmente, de maneira saudável. Conversar sobre dinheiro vai além de falar sobre dinheiro, é sobre como falamos sobre dinheiro. Porque eu posso falar sobre dinheiro com a minha esposa de uma maneira autoritária, de uma maneira egoísta, de uma maneira arrogante, de uma maneira agressiva na comunicação. Eu não deixo de falar, mas isso é uma forma saudável de conduzir essa conversa, é uma forma harmoniosa que traz paz para o meu lar. A paz de Cristo reina quando eu falo sobre esse assunto dentro do meu relacionamento, dentro da minha casa. Esse é um ponto que nós precisamos avaliar. Não é só sobre falar, é aprender como falar sobre esse assunto de maneira que você seja entendido e também entenda o seu cônjuge, os seus filhos e as pessoas que estão envolvidas na saúde financeira do seu lar. A segunda categoria que foi determinada dentro do artigo foi o efeito de longo prazo. Olha só a descrição. Os efeitos dos conflitos financeiros são duradouros e acumulativos, criando ressentimento mesmo após reconciliações em outras áreas. Por que isso acontece? Quando nós falamos sobre dinheiro, é muito bom quando nós estamos viajando, curtindo, vivendo experiências, é maravilhoso. Mas a comunicação que eu tenho sobre o dinheiro, quando ele está nas minhas mãos, ou quando eu estou sem o dinheiro, ela vai falar diretamente ao coração da minha esposa, vai falar diretamente, no seu caso, ao coração do seu marido. Quando nós temos uma comunicação, ela pode ferir os valores, a confiança, ela pode ferir profundamente a alma do seu cônjuge, e isso tende a causar ressentimentos. Porque uma atitude feita com os recursos financeiros da casa, sem o alinhamento, sem o diálogo, podem ferir profundamente os valores do seu cônjuge. E ninguém gosta, ninguém aceita esse tipo de ferida. É muito difícil um processo de restauração e esse ressentimento acaba ferindo, e sempre que se volta ao assunto, a ferida ainda está aberta. Como ele nos traz implicações e soluções práticas para esse assunto. Crie um ambiente seguro
para conversas regulares. Reuniões financeiras mensais ajudam a quebrar os ciclos. Não é um assunto que nós iremos conversar quando der, se houver espaço na agenda, se sobrar tempo. É um assunto que precisa estar nas nossas vidas, na rotina do relacionamento. Precisa existir essa conversa sobre as finanças, sobre a rotina dos números, sobre as decisões, sobre os acordos em comum, que nós falaremos também ao longo dessa conversa. A terceira categoria descoberta foi o estilo de comunicação. Olha só, casais que discutem de forma agressiva sobre dinheiro tendem a repetir esse padrão em outras áreas também. É um reflexo, basicamente, de um comportamento que aconteceu nas finanças, ou começou nas finanças, mas em outras áreas, esse nível de tensão, de comunicação agressiva, vai se refletir em outras discussões em outras áreas também. Olha só a solução disso. Aprenda a escutar. Valide emocionalmente e estudem, busquem uma linguagem não violenta, pois ela fortalece a relação. Existem treinamentos, cursos, inclusive nesse guia prático da comunicação financeira entre o casal, você vai encontrar um estudo sobre comunicação não violenta, a essência desse estudo e exercícios práticos, como você começa e consegue desenvolver uma conversa emocionalmente saudável dentro do seu lar sobre esse assunto, finanças e dinheiro na sua relação. E essa nossa quarta categoria, ela é tão importante para você entender o momento atual do seu relacionamento, ou se você está começando, você de fato dar um passo que vai transformar a história e o futuro do seu casamento. Olha o que diz essa categoria e como ela se conecta com todas as outras. Primeiros anos de casamento. Conflitos financeiros nos primeiros anos são os que mais impactam na chance de divórcio futuro. Olha como isso é importante. O começo do casamento. E imagina assim, ó, olha as outras categorias. Conversar sobre dinheiro, se não é claro, se não é constante, não é saudável, estou entrando de um assunto obscuro. Se nas primeiras conversas não houve clareza, empatia, eu começo a me fechar. Então, eu não tenho um ambiente seguro para falar. Eu encontro um ambiente de dureza, de julgamento, de acusação. Logo, eu prefiro não falar sobre esse assunto. E se eu entro num relacionamento e estou nesse processo onde não tem escuta, é julgamento, eu começo a ter uma conversa agressiva, ríspida ou fugir dessa conversa. Só que, se todo esse impacto ocorreu no começo do casamento, a tendência é que no futuro isso traga grandes consequências para esse casal, porque eles estão plantando sementes, sementes que vão distanciar, sementes que vão individualizar suas decisões, sementes que vão trazer para eles decisões individualistas sobre independentes sobre o dinheiro. E eles precisam entender que essa semente lançada lá no futuro vai gerar um fruto. E que fruto será esse plantado no começo do casamento? Por isso que ele nos traz que os primeiros anos de casamento eles são primordiais para todo casal, principalmente nessa área financeira. Começar com transparência e clareza financeira desde o início é essencial. E isso muitas vezes irá contra uma cultura que você tem, uma cultura que você aprendeu com seus pais, mesmo de forma consciente ou inconsciente, a esconder, a omitir, a não contar, a deixar escondido, a fazer as coisas escondidas. Você vai precisar ir contra a cultura e entender o que vocês querem construir para casa e para o relacionamento de vocês. Continuarmos, eu vou deixar para vocês aqui também um vídeo que vai ajudá-los nesse processo de organizar as finanças e trazer essa clareza para o seu relacionamento. Assistam esse vídeo, façam os exercícios para que vocês consigam ter uma organização e um orçamento financeiro claro, transparente e tornem isso constante na vida de vocês. Vamos ao nossa quinta categoria dentro desse artigo científico. E a nossa quinta categoria é a frequência de discussões. Não é só a quantidade de dinheiro que vocês terão em conta, que vocês vão crescer e construir de patrimônio, seja pouco ou seja muito, não importa a quantidade, mas a frequência dos conflitos sobre dinheiro pode prejudicar muito o casamento. E a solução que ele nos traz é o foco
deve ser na qualidade das conversas e não no conteúdo financeiro. E sabe o que eu acho mais legal desse guia financeiro? É que ele traz para os casais, em todos os capítulos, exercícios práticos de como iniciar uma conversa com seu cônjuge, de como falar com seu cônjuge que está fugindo, está resistindo, que não quer falar, que já desistiu desse assunto, como trazê-lo para perto, como iniciar uma conversa com sabedoria, tendo as palavras corretas e colocando a conversa num lugar de qualidade. Qualidade da conversa vai diretamente relacionar aos resultados que vocês alcançarão posterior a essa conversa. Olha só, a nossa sexta categoria, falta de alinhamento. Casais com visões financeiras diferentes, um poupador e o outro gastador, por exemplo, tem mais conflitos se não houver negociação de expectativas. Aqui no nosso lar, vocês já sabem, que nos acompanha aqui há mais tempo, que nós tínhamos exatamente esses dois perfis. Enquanto nós não alinhamos o propósito, lembra? O propósito de nós dois, as individualidades sendo respeitadas, a casa sendo alinhada para construirmos a nossa relação e a nossa jornada, nós vivemos muitos desafios, porque eram perfis completamente diferentes. Agora, quando nós convergimos para o alinhamento, nós impulsionamos uma ao outra a sermos melhores, a nos desafiarmos, a vermos o mundo e as possibilidades de maneira diferente. Então, o alinhamento, para um casal que é muito diferente, é muito importante, porque você respeita o outro, mas você também aprende muito com o outro dentro dessa perspectiva. Construir uma visão financeira compartilhada e com regras de convivência financeira são fundamentais nessa jornada. Sétimo ponto: isolamento na tomada de decisão. Quando um dos cônjuges se sente excluído das decisões financeiras, surge sentimento de desvalorização e perda de parceria. É muito comum nós vermos homens sendo individualistas em suas decisões financeiras, ou porque eles são aqueles que estão trazendo recurso para casa, ou porque eles não conseguem conversar com a esposa e vice-versa. A esposa também toma muitas decisões que impactam e não são com os tragas à mesa para conversar com seu esposo, e isso daqui é verdadeiramente um divisor de águas na família. Compartilhar decisões e envolver o outro em planejamento é uma forma de amor e honra. Amor e honra àquela que você escolheu passar a vida do lado. Amor e honra àquele que você escolheu passar a vida do lado. Tenham acordos de convivência, como disse no caso anterior. Por exemplo, um acordo de convivência importante que vocês podem ter é vocês determinarem dentro do orçamento de vocês quanto o homem pode gastar do orçamento junto de vocês dois, quanto vocês ganham juntos, e quanto a mulher pode gastar do orçamento de vocês, sem que vocês tenham que conversar, pedir um ao outro autorização ou alinhar, porque é um gasto que já está planejado dentro do orçamento individual de cada um. Então vocês possuem objetivos em comum, porém individualidades também sendo respeitadas e com valores dentro do orçamento que vocês não precisam ficar pedindo, consultando um ao outro, já está determinado. Dentro daquele valor, nós podemos gastar como quisermos individualmente, sem nos preocuparmos com isso. Esse acordo é muito importante e tende a funcionar muito para que vocês estejam 100% focados nos projetos do casal, sem deixar de respeitar as individualidades um do outro. E como ele vai gastar, pouco importa, cada um tem o seu valor e a forma como pensa sobre dinheiro. Temos que respeitar, se é com videogame, se é com bolsa, se é com saída, não importa. Esse é o respeito da individualidade e um acordo de convivência. E para as decisões grandes, todas as decisões são conversadas com antecedência para que os dois estejam prontos, tanto para as vitórias quanto para os desafios que podem ocorrer dentro do casamento. Vamos à nossa última categoria. Nossa última categoria é A nossa última categoria são soluções sugeridas pelo estudo. O estudo recomenda educação financeira, aconselhamento e desenvolvimento de habilidades de comunicação como ferramentas de prevenção ao divórcio. Esse e-book, de fato, ele é transformador, porque ele tem todos os conceitos, as ferramentas, o embasamento
de princípios bíblicos e científico para ajudá-los a ter uma convergência no casamento entre comunicação e também a vida financeira de vocês como casal. Espero que esse vídeo e esse artigo tenha trago luz, clareza a sua forma de enxergar a vida financeira, clareza a maneira como vocês lidam com o dinheiro. E acredite, esse assunto ele é tão importante quanto lazer, sexo e outros temas do relacionamento. Cuidem bem da área financeira, porque quando ela estiver fluindo bem, todas as outras áreas tendem a fluir muito bem, porque esse alinhamento construído nas finanças vai ser um alinhamento transferido para as outras áreas. A confiança construída nas finanças vai ser a confiança também distribuída para outras áreas do casamento. De fato, esse assunto ele é um divisor de águas na vida dos casais. Não só para que vocês convivam num casamento, mas para que vocês vivam um casamento bem, feliz, um casamento bem estruturado, bem alinhado e feliz, como assim vocês imaginavam lá na época do namoro. Nós vamos deixar aqui para vocês também mais um vídeo para vocês darem continuidade nessa jornada de aprendizado. Não deixa de se inscrever aqui na bolinha e lembre-se, juntos nós somos muito mais fortes sempre.